Oi, galerinha, tudo bom, meus amores? Pensaram que eu ia esquecer de vocês, né? Nunca, tia Logato nunca falta. Eu tô chegando aí daqui a pouco, tá? E esse vídeo é pra justamente dar mais uma ajudada, né? Pra gente continuar focando na prova que vai acontecer daqui a pouco, né? Então, eu preciso lembrar de equação modular, né? A gente tem que fazer duas contas pro primeiro caso e pro segundo caso. A gente tem que lembrar de função, tá? Eu tenho que analisar, por exemplo, se eu for analisar num gráfico uma função, o domínio e a imagem, o domínio vai estar sempre no eixo X, né? Então, é só analisar ali de que ponto até que ponto aquela função existe, ou seja, do menor até o maior valor. Mas sempre atento se meu intervalo tem bola aberta ou bola fechada, para eu conseguir organizar o colchete na representação. Lembrando, bola fechada, colchete para dentro. Bola aberta, o colchete para fora. Lembraram? Tudo bem. Trigonometria no triângulo retângulo. Eu tenho que lembrar do soca à toa, né? Que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que o cosseno, que é o K, é adjacente sobre a hipotenusa, e que a tangente é o cateto oposto sobre a adjacente. A tia Logato cantou a música com vocês, né? Eu fiz a música, eu fiz o soca à toa, e aí a gente vai treinando. Quais são os ângulos na trigonometria do triângulo retângulo que eu falei que vocês são obrigados a saber para concurso? 30, 45, 60. Vocês têm que saber. E aí vocês cantam aquela música natalina que eu fiz com vocês. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Colocamos a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vamos aprender o quê? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Nossa, vocês foram muito desanimados, não me ajudaram a cantar. E aí significa que quando eu chegar aí eu tenho que passar muito exercício. Matéria nova, na verdade, né? Beleza. No decorrer do vídeo vocês vão ver alguns exemplos de exercícios, tá? Foquem, tá? Vocês são bons e vamos treinar. Um beijo. Vamos pegar aí dentro, pegar o caderninho e mão na massa. Fala, galerinha, tudo bem, meus amores? Então, a gente vai falar um pouquinho de trigonometria no triângulo retângulo, né? Como o nome próprio diz, a gente vai ter um triângulo retângulo aí onde a gente vai estar trabalhando os ângulos internos dele. Por exemplo, nesse triângulo retângulo aqui, eu tenho um ângulo alfa aqui, estão vendo? E eu tenho os lados que medem 3, 4 e 5, né? Um triângulo pitagórico muito usado. E aí eu quero saber o seno, cosseno e a tangente desse ângulo. Eu brinco com vocês, além da música, que são essas formas aqui, o Só, Cá, Toa. O que é o Só? As iniciais aqui vão dizer se é seno, cosseno ou tangente. S de seno, C de cosseno, T de tangente. Quem é o seno? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cosseno? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é a tangente? O cateto oposto sobre a adjacente. E aí, conforme aparecer a posição dos lados em relação ao ângulo, eu vou ver se ele é oposto, se ele é adjacente ou se ele é hipotenusa. O seno, que é o só, GO de oposto e H de hipotenusa, vai ser o cateto oposto ao ângulo. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? É o lado que está de frente para o ângulo, que seria a medida 3, né? Esse paredão aqui está de frente para o ângulo alfa, então o oposto é 3, beleza. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa é sempre rampinha, né? Aquele lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa, nesse caso aqui, mede 5. Então, o seno é 3/5. Não vou dividir para falar que é 0,6, a gente só está aprendendo como é que localiza, né? Relembrando, na verdade. O cosseno é quem? É o K, é o adjacente dividido pela hipotenusa. Bem, se esse é o oposto, se essa é a hipotenusa, o adjacente só pode ser o 4, né? Porque a Logato até brinca com vocês que o adjacente é sempre o homem, né? Um em relação ao ângulo. Por quê? Como se o ângulo fosse a mulher pisa no homem. Brincadeirinha, né? Só pra gente lembrar que o adjacente fica embaixo, tá? Então, o cosseno é o adjacente, que é 4, sobre a hipotenusa, que é 5. Legal. E a tangente, quem é? O oposto, que é o TOA, é o 3J de oposto e A de adjacente, 3/4. Legal. Então, eu consegui lembrando da fórmula. Ah, Logata, não lembro só que à toa.
Como é que era a música que você cantava? Cateto oposto, cateto adjacente, se dividirmos formamos a tangente. E o seno também se usa, cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí de novo, cateto oposto, cateto adjacente, se dividirmos formamos a tangente. E o cosseno também se usa, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Decorei também, tá? Quais são os ângulos notáveis, né? Os ângulos notáveis 30, 45, 60 são aqueles que eu preciso saber o valor de seno, cosseno e tangente deles. Um concurso, ele não vai me dar, ele não é obrigado, eu que sou obrigada a saber. Então, eu sempre arrumo, ó, seno, cosseno e tangente, 30, 45, 60, do menor para o maior ângulo. E como é que eu vou preencher? Eu vou preencher assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Colocamos a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vamos aprender o quê? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey! Aí decorei. Então, já sei que o seno de 30, por exemplo, ele vale 1 sobre 2. Que o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Ah, entendi, Logato. E o que é legal de eu saber? Que o seno e o cosseno de ângulos complementares, ou seja, aqueles ângulos que quando eu somo dá 90 graus, são iguais. Por exemplo, o seno de 30. Quem é o complementar de 30? Quanto que falta no 30 para chegar a 90? 60. Então, o seno de 30 tem que ser igual ao cosseno de 60. Vê se não é verdade. Por exemplo, seno de 60. Quanto que falta no 60 para chegar a 90? 30. Então, o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Ah, lembrei. 45. Quanto que falta no 45 para chegar a 90? E, Logato, também falta 45. Por isso que o seno e o cosseno são iguais, de 45. A tangente, seno dividido pelo cosseno da tangente, se eu quiser lembrar isso também, tá? Se eu não lembrar a musiquinha. Beleza? E aí a gente vai para um exemplo aqui. Esse exemplo aqui, desse exercício, ele manda a gente determinar o valor de x. Deixa eu tentar botar assim só para a gente pegar melhor. Determine o valor de x. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, onde eu tenho um ângulo de 45 graus aqui, um ângulo de 30 graus aqui, tá? E ele quer saber a medida x. Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu fizer aqui olhando para o triângulo grande primeiro, eu só tenho a hipotenusa do triângulo grande, porque tá assim, ó. O ideal é você dividir os triângulos para você enxergar melhor. Eu tenho o triângulo pequeno, que tá aqui, 45 graus. Aí aqui é 6, a hipotenusa. E eu tenho o triângulo grandão, que aqui é 30 graus. A hipotenusa é x e eu não tenho mais nada. Então, com esse cara aqui não adianta eu trabalhar, não vou achar ninguém. Mas esse eu já tenho uma medida. O que eu posso fazer, então, primeiro? Eu vou achar essa altura aqui. Vou chamar ela de y, por exemplo. Certo? E aqui eu não tenho ângulo de 45 graus. Então, vamos lá. O lado que está de frente para o 45 graus é quem? É o cateto oposto. Então, vou escrever aqui. Ah, o y é oposto. Pronto. A rampinha é quem? Hipotenusa. Então, cateto oposto dividido pela hipotenusa, opa, seno. Então, vou escrever aqui embaixo, ó, para ficar arrumadinho. Seno de 45 graus é o cateto oposto, que a gente viu que eu chamei de y, sobre a hipotenusa, que é 6. Só que se eu olhar para aquela minha tabelinha lá, eu sei que o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou substituir o seno de 45 por raiz de 2 sobre 2. Isso é igual a y sobre 6. Poxa, a gente cansou de fazer, né? Razão, proporção, igualdade, fração, seja o nome que você der. Quando a gente tiver isso, a gente faz multiplicação cruzada. Então, 2 vezes y, 2y, é igual a 6 raiz de 2. Como é que eu faço para achar só um y? Eu vou passar o 2 para lá dividindo. 6 raiz de 2 sobre 2. Os números que estão fora da raiz podem ser divididos. 6 dividido por 2, 3. Então, y é igual a 3 raiz de 2.
Legal. Tá aqui. Bonitinho. Só que não é isso que eu quero, mas o y, ele não era essa altura que tá de frente pro ângulo de 45 graus, ó. Essa altura aqui, que a gente descobriu que vale 3 raiz de 2, que foi o y que a gente achou. Vou botar até aqui para você lembrar. Ah, Logato, então essa altura é a mesma desse triângulo grandão aqui. 3 raiz de 2, Então, agora, ó, eu tenho o oposto e eu tenho a hipotenusa. Eu posso usar o quê? O seno. Então, o seno de 30 é igual a quem? Cateto oposto, que a gente acabou de achar, 3 raiz de 2, sobre a hipotenusa, que é y. Quanto vale o seno de 30 graus lá na tabela? Se você olhar a tabela, o seno de 30 graus vale 1 sobre 2. Isso é igual a 3 raiz de 2 sobre x. E aí eu vou multiplicar cruzado. 1 vezes x, x. 2 vezes 3, 6 raiz de 2. Pronto. E assim a gente conseguiu encontrar o valor de x desse triângulo. Então, o que é importante você ver? Que eu não ia conseguir direto. Então, geralmente, quando tem dois triângulos assim, um dentro do outro, você vai ver que um é retângulo, esse outro não, ó. Tá vendo? Então, para eu conseguir achar a hipotenusa, eu tenho que trabalhar primeiro com o triângulo que ele me deu um dos lados, tá? Foi? Deu para entender? Beleza. E agora, nesse segundo exemplo aqui, ele pede para eu descobrir a altura desse prédio, tá? Como se aqui fosse uma sombra projetada, tá vendo? E aqui eu tenho uma medida de 18 metros, um ângulo de 30 graus, eu quero saber a altura do prédio. Altura H, não sei. Só que eu tenho que ficar atenta que quando eu tiver um ângulo de 30 graus, o que a altura é aqui? Ela é o oposto, né? Tá de frente para o ângulo de 30 graus, é o oposto. E a rampinha é o quê? Hipotenusa. Oposto e hipotenusa, eu uso seno. Então, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 18. Tá? Eu, Logato, não ia fazer conta, mas vamos fazer aqui. Depois eu vou falar o que eu faria. Seno de 30 é 1 sobre 2. H sobre 18, então 2 vezes H, 2H, igual a 1 vezes 18, 18. H igual a 18 dividido por 2 deu 9 metros. A altura do prédio é 9 metros. O que você ia fazer, Logato? Que você falou para mim que você não ia fazer conta. Pois é, eu ia lembrar que toda vez que eu calculo seno de 30 graus, o cateto oposto é sempre a metade da hipotenusa. Qual é a metade de 18? 9. Então, eu já achava direto que a altura era 9 metros, sem precisar fazer essa conta, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho de equação modular, né? Equação modular, a gente sempre tem que fazer duas contas. O primeiro caso, quando x maior ou igual a zero, ou seja, eu vou pegar quem está dentro do módulo, vou manter o sinal e vou manter o sinal também de quem está depois do sinal do igual. Então, 3x é igual a 2, o menos 1 passa para lá, vira mais 1. 3x igual a 3, x igual a 3 dividido por 3, x igual a 1. Vale esse valor? Vale. Beleza. Segundo caso. Eu tenho que fazer 3x. Quem é o segundo caso? X menor que zero. Eu vou repetir quem está dentro do módulo e vou inverter o sinal de quem vem depois do sinal do igual. Menos 2. Então, 3x igual a menos 2 mais 1. 3x igual a menos 1. X igual a menos 1 terço. Pronto, achei. Ele serve? Poxa, também serve, porque aqui tem que ser menor ou igual a zero. Então, conjunto, solução, menos 1 terço e 1. Logato, eu preciso fazer em ordem crescente, botar primeiro negativo e positivo, você escolhe. Mas assim, é legal que você faça isso. Agora a gente vai estar falando um pouquinho dos casos de domínio de uma função. Domínio e imagem de uma função. Estudei aqui uma função, eu quero saber o domínio dela. Para eu saber o domínio dela, eu vou olhar para os pontos que apareceram no eixo x, né? E aí, o menor valor do eixo x que está nessa função vermelha aqui é o menos 4 e o maior é o 9. Então, ele vai do menos 4 até o 9, tudo bola fechada até chegar no 9, que é bola aberta. Então, o 9 é bola aberta, o menos 4 é bola fechada. Não teve nenhuma outra bola fechada.
Ô, gato, você precisava fazer essa bola pintada aqui? Não, podia ser tudo reto igual aqui, tá? E a imagem? A imagem eu vou me preocupar em olhar para a reta em pé. O menor valor da reta em pé é o menos 4, também tá a bola fechada. E o maior valor é o 6 positivo. Também bola fechada, colchete para dentro. Só isso. Mais nada. Domínio e imagem. Tá, gato? E como é que eu faço para achar, por exemplo, o domínio de f de x igual a raiz quadrada de 2x mais 6? Toda vez que minha função tiver raiz quadrada ou raiz de índice par, eu tenho que pegar quem tá lá dentro e falar que esse cara aqui tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque toda raiz quadrada, ela pode ter um resultado zero ou um resultado positivo, não pode ser negativo, não é isso? Esse foi um dos casos, dos 6 casos que eu passei para vocês. Então, 2x tem que ser maior ou igual a menos 6. 2x, vou fazer direto aqui, ó. X maior ou igual a menos 6 dividido por 2, x maior ou igual a menos 3. Então, o domínio aqui é x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a menos 3. Ô, gato, se eu só botar reais barra maior ou igual a 3, eu falei que eu considero, tá? Mas o concurso bem bonitinho assim. E se tivesse assim, ó, f de x igual, por exemplo, 3x menos 1 sobre 2x mais 4. Não apareceu raiz. Ah, mas apareceu duas expressões. Em cima, se não tiver raiz, eu não vou me preocupar. Não vou fazer conta com esse. Mas embaixo eu tenho que me preocupar. Por quê? Porque a gente sabe que nenhuma fração ela pode ter como resultado de um denominador o valor zero. Porque isso é chamado na matemática de indeterminação. Não existe divisão por zero. Muita gente fala errado. 2 dividido por zero é zero. Não dá para dividir. Se você tem 2 e vai dividir por zero, que é para ninguém, você não vai ter divisão. Então, o que eu tenho que fazer para achar esse meu domínio? Ele tem uma restrição. Eu sei que quem está no denominador, ou seja, o 2x mais 4, isso tem que ser diferente de zero. Então, eu sempre vou usar o símbolo diferente. E aí, a gente faz igual uma equação normal. A gente passa a letra para um lado e o número para o outro. Mais 4 vai passar para lá, menos 4. Quanto que é 0 menos 4? Menos 4. X é diferente de menos 4 dividido por 2. X é diferente de menos 2. Ah, então o que é isso? Que ele pode assumir qualquer valor, o x, nessa equação, nessa função, na verdade. Ele só não pode assumir o valor menos 2. Por quê, Logato? Porque se eu botasse aqui que ele vale menos 2, 2 vezes menos 2 daria menos 4. Menos 4 mais 4 vai dar 0 embaixo, que é o que a gente falou que não existe. Então, o domínio a gente descobriu que vão ser os reais menos o número que ele não pode, o menos 2. Certo? Deu para entender? Beleza.